Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do Intensivão de SQL. Eu espero que todo mundo esteja bem e vamos começar. Antes da gente retomar o nosso projeto, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui sobre postagem técnica em redes sociais. As redes sociais melhores para você estar postando assuntos técnicos são o LinkedIn e o Twitter, principalmente na área de tecnologia da informação. O Twitter, apesar de hoje em dia não ser tão popular, ele ainda é muito popular dentro da comunidade tech, de tecnologia. Sempre procure fazer suas postagens, falar o que você está fazendo, curso, eventos, tudo que você estiver fazendo relacionado à programação, a estudos, é bom você fazer postagem. Se o recrutador técnico vê que você está sempre postando, sempre estudando, isso traz uma certa credibilidade para você. Quando você for fazer uma postagem, eu recomendo sempre você usar hashtags. Por exemplo, no nosso intensivão, que estamos falando de SQL, MySQL, você pode estar usando as hashtags SQL, MySQL, linguagem de programação. Dependendo da área que você está visando, se você gosta mais de desenvolvimento web ou se você gosta de Java, JavaScript, coloque também, porque está relacionado. É sempre bom colocar todas as hashtags porque facilita a busca. Caso alguém busque pela linguagem, ele vai acabar encontrando sua postagem, que consequentemente vai acabar te encontrando. Então isso é muito bom. Desta forma você vai estar ganhando visibilidade dentro da rede social. E uma última dica aqui, para o nosso intensivão, eu criei duas hashtags aqui. A intensivão SQL e a FIT Cursos Online. Então se você fizer alguma postagem relacionada ao intensivão, e coloque essas duas hashtags, que assim eu vou estar encontrando a sua postagem e vou estar podendo acompanhar o projeto, a evolução do seu projeto. Então, sem mais delongas, vamos retomar o nosso projeto. Aqui no Windows, vamos abrir o Workbench. Eu já tenho um atalho aqui. E vamos abrir o nosso projeto. File, Open Model, nosso projeto MER Intensivão SQL. Ok, aqui foi o ponto em que paramos e vamos retomar a construção das tabelas. Eu vou começar pela T-grupo. Então, a gente já sabe todo o processo, então eu vou ser um pouco mais rápido dessa vez. Então é T-grupo, dou dois cliques, aqui vai ser ID grupo, o tipo é um big int de 20. Eu acabei aqui de reparar que eu não coloquei nos outros o big int de 20, coloquei só big int. Então eu vou colocar nas outras tabelas o big int de 20. Então vamos começar pela T usuário. Aqui dá dois cliques no data type do ID usuário e coloca 20. Clica fora. Eu vou fazer também no T usuário post. Eu tenho que fazer para os dois aqui, que esse ID ele é uma referência a essa T usuário. Então eu vou colocar 20 aqui e 20 aqui também. Agora vamos para a tabela T usuário amigo. Mesma coisa. 20 no primeiro campo e 20 no segundo campo. Ok. Vamos retomar aqui a tabela T grupo. A ID grupo ela é o APK por padrão. Então, próximo campo, ele vai ser ID criado por. Ele vai fazer uma referência ao usuário. Aqui vai ter o ID atualizado por. No caso de grupos que tem mais de um membro, administrador. Então eu vou
Vou subir um pouco aqui para melhorar a nossa visualização. Esses dois campos aqui, ambos são BigInt, porque é o usuário. BigInt de 20. BigInt de 20. Próximo campo, ele é o título. É um varchar de 75. Seria o título do grupo. O próximo é o sumário. Vai ser um tiny text. Apenas. Se você não coloca valor, ele fica automático. Então, você pode definir um valor ou não. Então, no caso eu não definir, ele fica variável. Depois de sumário vem status. Aqui é um small int de 6. O status aqui é se o grupo está ativo, se está inativo. Aqui é dt criado. Date time. Próximo campo é dt atualizado, também do tipo datetime. Próximo campo é o profile, do tipo text. E o nosso último campo é o conteúdo, também do tipo text. Então, basicamente no grupo ele tem todos esses campos aqui. Primeiro vamos apagar essa coluna aqui que ficou a mais por causa que a gente deu o enter no final. Isso daqui é uma falha aqui que tem no Workbench, mas se você digitou e clicou fora, ele já não acrescenta essa coluna. Então vem aqui e botão direito, delete selected. Pronto. Agora vamos definir os campos que não podem ser nulos. Então esses dois aqui de usuário, eles não podem ser nulos, porque a gente precisa dos usuários, o título, o sumário, o status e uma pequena descrição seria o profile. Então esses campos aqui não podem ser nulos. Vamos seguir aqui, vou fechar essa tabela. E agora a gente vai, posso dar uma arrumada aqui, a gente vai preencher o tgrupo post. 2 cliques no tgrupo post. Primeiro campo é o id grupo post. Então ele coloca idt. Então é só tirar o t aqui, já fica pronto. id grupo post. O tipo de dado é o BigInt de 20. O próximo campo é o id grupo. O post eu tenho que fazer referência aqui, grupo faz parte. Então o id grupo também é do tipo BigInt de 20. Sempre quem posta é um usuário, então eu preciso do id do usuário e também que é do tamanho BigInt de 20. Eu vou subir aqui de novo para melhorar nossa visualização. Próximo campo é o campo mensagem, que é a postagem em si. Vai ser do tipo tiny text. E o último campo, ou melhor, o penúltimo vai ser data, que foi criado, do tipo datetime. E o dt atualizado, também do tipo datetime. Bom, com isso a gente fecha a tabela tgrupo post. Os campos obrigatórios serão o id grupo, o id usuário e a mensagem. Eu não estou colocando not null para os campos data criado e data atualizado. Isto porque
a gente consegue automatizar o preenchimento desses campos, ou na base de dados, utilizando um objeto que se chama trigger, em português seria um gatilho, ou o próprio desenvolvedor, na hora que ele vai inserir ou atualizar esses dados, ele também faz esse preenchimento. Então, na minha modelagem, eu não estou colocando not null, mas pode ser que você encontre no mercado algumas modelagens que obrigam você a colocar data. Depende de quem está fazendo a modelagem do banco de dados. Agora, seguindo para a nossa última tabela, vou fechar essa daqui, que é a T grupo membro. Vamos fazer o preenchimento. Primeiro campo é sempre o ID, ID membro, ID grupo membro do tipo BigInt de 20. Segundo campo é o ID grupo, vai fazer referência à tabela de grupo, BigInt de 20. Terceiro campo é o ID do usuário, ele é um BigInt de 20. O próximo grupo é a permissão, é um small int de 6. Essa permissão é qual permissão esse usuário tem nesse grupo. Então, ele pode ser administrador, ele pode ser um membro só, ele pode ser um moderador. Então, esse tipo de permissão. O status, se ele está ativo, se ele está inativo, se ele foi banido. Também o status é um small int de 6. Aí temos o DT criado, que ele é um datetime, o DT atualizado, que é do datetime também, e temos um campo de notas, que é para o administrador da rede social. Eu vou preencher os campos obrigatórios aqui. Então, o campo obrigatório é o ID grupo, o ID usuário, a permissão, o status, seriam esses. Sendo assim, a gente finaliza a nossa última tabela, que é a tabela T grupo membro, que são os membros que pertencem ao grupo. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, que eu vi que eu deixei um BigInt de 2 no T grupo post. Então, vou dar 2 cliques aqui e ajustar isso. Pronto. Sendo assim, nós finalizamos a modelagem das nossas 6 tabelas. Estamos chegando agora na metade da nossa aula. Se você precisar fazer uma pausa, pode fazer uma pausa, porque agora vai ser um outro assunto que a gente vai começar. A gente vai começar a falar de relacionamento de tabelas. Bom, vamos lá. Eu vou começar pela tabela T usuário post. Então eu vou dar 2 cliques aqui. A tabela T usuário post, ela possui aqui a primary key, que seria a ID usuário post. Quando eu quero fazer uma referência a um campo em outra tabela, a gente chama de foreign key, que seria a chave estrangeira. Então esse ID usuário aqui, ele está fazendo referência à tabela T usuário. Por isso, a gente precisa criar uma ligação entre esse campo da tabela T usuário post com a tabela usuário, que seria o ID usuário. Então a gente precisa criar essa ligação. Então a gente vem aqui embaixo em foreign keys e a gente vai dar um nome. Por padrão, o nome a gente coloca FK underline a tabela de origem, ou se ficar melhor para você entender, a tabela pai. No caso é a T usuário. T usuário. E a tabela destino ou tabela filha, que é a T usuário post.
Agora, a tabela em que nós estamos referenciando, que é a T-usuário, e os campos de ligação, as colunas de ligação, é a ID usuário com a ID usuário. Se você observar aqui, ele já criou um desenho dessa ligação. Se você clicar ou passar o mouse, ele já mostra quais são os campos que estão ligados. Então é o que eu acabei de falar. O ID usuário da tabela T-usuário post com o ID usuário da T-usuário. Se você observar aqui, nós temos 3 linhazinhas e aqui nós não temos isso. Temos apenas 2 aqui, né? Então essas 3 a gente chama de pé de galinha, pois lembra um pé de galinha. Significa vários ou muitos. Então essa ligação é uma ligação de um para muitos. O que significa isso? O usuário aqui, ele pode fazer um ou muitos posts, certo? Então por isso que tem essa ligação de um para muitos. No caso dos posts, pode ser um post ou muitos posts para um usuário, ok? Nunca vai acontecer de ter um post que pertence a mais de um usuário, certo? Então é sempre, aqui neste caso, é de usuário para post, né? De um para muitos. Agora a gente vai para a tabela T usuário amigo. Então eu vou dar 2 cliques aqui. Ele já fez a transição aqui, já direto para a aba Foreign Keys da T usuário amigo. Então eu vou colocar o nome. FK é de Foreign Key, chave estrangeira em inglês. Underline. Tabela origem, T usuário. Tabela destino, T usuário amigo. Tabela de referência, AT usuário. O campo que a gente quer fazer ligação é a ID usuário. Então é ID usuário com ID usuário. Então vou vir aqui, ID usuário com ID usuário. Agora eu vou mostrar para vocês que existem 2 formas de a gente trabalhar com o primary key para essa tabela T usuário amigo. Então eu vou abrir um bloco de notas aqui. Então vamos colocar aqui o que já tem ali, o ID usuário amigo. Esse campo já é a primary key, já tem a lampadinha aqui. Eu estou escrevendo como se fosse uma tabela, as colunas da tabela. ID usuário amigo e nós temos ID usuário. A primeira forma de fazer isso seria o quê? Aqui a gente teria um código genérico da tabela que ele vai preenchendo, 1, 2, 3. Aqui nós teríamos o ID realmente do usuário, um código do usuário. E a gente precisaria relacionar esse usuário com o amigo dele. Então você teria que ter uma outra coluna, ID usuário, que você vai relacionar com esse código de outro usuário. Então quer dizer, o usuário 321, ele tem um amigo que é o código 987. E assim você ia relacionando. Se esse usuário 321 tiver outro amigo, 321, você vem aqui e acrescenta o código desse outro amigo. Eu vou adicionar mais um amigo aqui, 321, e o amigo é o 746. Ok. Essa é uma forma de construir, não tem problema, está tudo ok. Mas eu quero explicar para vocês uma outra forma de construção, que a gente chama de composição de primary key. Então, em vez de eu ter um ID aqui, usuário amigo, eu vou ter a composição de 2 ID usuário, que vai se tornar a primary key da nossa tabela T usuário amigo. Então eu vou excluir a coluna ID usuário amigo. Eu também vou renomear para ficar mais claro no nosso banco de dados. Eu vou colocar ID usuário 1 e ID usuário 2.
A gente poderia até deixar como ID usuário ambas as colunas, mas para diferenciar eu vou colocar dessa forma. Agora eu vou vir aqui e passar para o nosso modelo de banco de dados. Então eu vou minimizar aqui. Eu já estou com a tabela teu usuário aqui. Onde está ID usuário amigo, eu vou colocar ID usuário 1. E onde está ID usuário, eu vou colocar ID usuário 2. O que eu vou mudar aqui, eu vou colocar o ID usuário 2 também como primary key. Ambas ficaram com a lampadinha aqui. E o que eu tenho que fazer agora é alterar a foreign key. Então eu já tenho uma foreign key para uma coluna. Você vê que se você clicar aqui, a gente só está com a coluna ID usuário 2. Então eu tenho que colocar ID usuário 1 também referenciando a tabela teu usuário. Eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui como 1, que foi a primeira que a gente fez, e fazer a referência do ID usuário 1. Aqui a gente pode alterar. Então, clica aqui e coloca ID usuário. Aí a gente vai repetir o mesmo nome, só que como 2. A gente vai referenciar a tabela teu usuário. Vai ser o ID usuário 2, referenciando ID usuário. Então, se você olhar aqui, caso aconteça isso, você pode vir aqui do lado e você localiza onde estão as suas tabelas, tá vendo? Ele acabou indo para uma área que não tinha nada. Então você vem aqui, volta para a sua tabela. Eu vou fechar aqui para a gente visualizar melhor. Observe que agora a gente tem duas ligações com a teu usuário. Temos essa e temos essa. Você pode sempre conferir. Olha lá, ID usuário 1 está referenciando ID usuário e ID usuário 2 referenciando o teu usuário. Observe que agora ambas as ligações ficaram com a linha totalmente preenchida e não aqui como pontilhada. Qual que é a diferença de pontilhada para linha contínua? É o seguinte, os campos ID usuário 1 e ID usuário 2, além de primary key, eles são também foreign key. Então, quando acontece isso de ser primary key e foreign key, ele fica como linha contínua. Neste caso aqui, a nossa coluna ela é apenas foreign key, então ela fica tracejada. Agora, falta aproximadamente um pouquinho mais que 5 minutos para a gente acabar a nossa aula. A gente vai finalizar esse modelo aqui e também a gente vai sincronizar o nosso modelo no banco de dados. O que significa? A gente vai passar esse modelo aqui para o banco de dados. Ele vai se materializar, ele vai ser real agora, não só um design. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer um pouco mais rápido, pois é mais uma repetição. Aqui na T-Grupo, a gente tem o ID criado por e o ID atualizado por. Esse ID é o ID do usuário, o que criou e o que atualizou. Então, 2 cliques aqui, a gente vem em Foreign Key, então vamos lá, FK, T, usuário, T grupo, colocar 1. A gente pode pôr aqui, no caso, como a gente tem o criado atualizado, para facilitar a gente pode pôr criado, que a gente sabe exatamente qual é o campo. A gente vem aqui na T usuário, o ID criado por faz referência a ID usuário. A outra FK, a gente pode até fazer uma cópia aqui, vai ser o atualizado. Ele vai fazer referência à tabela T usuário, ID atualizado por ID usuário. Eu vou fechar aqui para a gente ver como ficou. Ele fica às vezes um pouco estranho assim, mas é só uma questão de layout. A gente pode pôr ele meio de lado assim para ficar mais visual. Agora a gente vem no T grupo post. Vamos dar 2 cliques. Aqui a gente tem o ID grupo, o ID usuário para fazer as ligações. Então a gente vem em Foreign Key, FK. Vamos começar com a T grupo, né?
ID grupo ele tem que ligar com a T grupo. Então é T grupo e T grupo post. Tabela de referência é a T grupo. É ID grupo com ID grupo. Agora a gente vai criar a ID usuário. Então é FK T usuário T grupo post. Vai fazer referência à tabela T usuário. Vamos pegar aqui na ID usuário com ID usuário. Eu vou fechar aqui para a gente olhar como que ficou o nosso modelo. Se a gente olhar aqui, temos duas ligações aqui, uma aqui e outra aqui. Agora a gente vai finalizar com essa tabela aqui T grupo membro. Dois cliques aqui, foreign key. Aqui a gente tem ID grupo, que faz referência a T grupo, e ID usuário, que faz a referência com o T usuário. Vamos começar com a T grupo mesmo. FK T grupo T grupo membro. Referência à tabela T grupo vai ser ID grupo com ID grupo. A outra FK T usuário e T grupo membro. Vai fazer referência à tabela de usuário, ID usuário com ID usuário. Vou fechar aqui para a gente ver a ligação. Então, se você olhar aqui, temos as nossas ligações aqui. Se você coloca o mouse em cima da tabela, ele mostra as ligações em verde. Agora, a gente finalizou a modelagem do nosso banco de dados. Nosso banco de dados já está pronto. A gente só vai mudar o nome dele aqui, onde está MyDB, aqui do seu lado esquerdo. A gente dá dois cliques. Vamos alterar o nome dele para rede social. Pode ser tudo junto. Clica fora. Se você expandir aqui em Tables, ele mostra também outra visualização das nossas tabelas. Então está tudo ok. Podemos fechar aqui. Agora a gente vai fazer a sincronização com o nosso banco de dados local. Ele vai efetivar a criação do nosso banco de dados. Para isso, você vem em Database, Synchronize Model. Esta opção aqui. Dá um clique aqui. E agora ele vai começar com uma série de perguntas. Primeiro, ele pergunta onde você quer fazer a sincronização. A gente tem apenas um banco de dados local, então ele já preenche essas informações para a gente. A gente não precisa se preocupar em preencher nada aqui. Já está tudo certo. Localhost, a porta, o usuário. Então a gente dá um Next. Nessa parte ele dá algumas opções, só que a gente não vai setar nenhuma. A gente dá Next. Aqui ele se conectou com o banco de dados. Ele fez uma verificação se está tudo ok para continuar. Então a gente pode continuar. Ele pergunta qual é o modelo que você quer sincronizar. A gente desenvolveu só um modelo aqui, mas se tivesse mais de um, ele perguntaria. Então a gente clica aqui e clica em Next. Ele fez algumas checagens aqui, está tudo ok. Então a gente dá Next de novo. Neste caso aqui, caso esse banco de dados já existisse na nossa base local, ele iria dar algumas diferenças ou possíveis diferenças para você verificar. Bom, aqui a gente dá Next. Aqui, basicamente, ele vai criar a nossa base de dados, a rede social, com todas as tabelas e com todas as colunas. E todas aquelas configurações que a gente fez no design, ele vai replicar no banco de dados. Então, por enquanto, a gente não precisa entender a fundo esta parte. A gente pode clicar em Execute para executar esse script. Pronto. Ele aplicou as mudanças no nosso banco de dados. Agora a gente dá um Close. Se você vier aqui, onde tem essa casinha aqui, que é na página inicial,
der 2 cliques no banco de dados local. Você vai ver aqui que a gente tem a base de dados rede social. Você pode dar 2 cliques sobre ela, clicar aqui novamente. Agora a gente tem todas as tabelas já efetivadas no nosso banco de dados. Obviamente elas estão vazias, mas elas já existem. Então você até consegue fazer um select, mas ela não vai retornar nenhum dado. Vou executar aqui. Ele retornou todas as colunas que a gente já configurou, porém vazio. Na próxima aula, a gente vai aprender a carregar os dados na tabela. Eu também vou disponibilizar um script para carga de dados em maior quantidade. Então a gente vai ver as tabelas com vários dados e ver como trabalhar esses dados. Como a gente pode consultar mais de uma tabela, como que a gente pode entender essa informação e aproveitar da melhor forma possível. Então eu aguardo vocês na nossa próxima aula, que é amanhã. Até mais!